que é ser livre para ti? Liberdade é poder fazer o que eu quero, quando quero, como quero. Ser livre é poder, em primeiro lugar, escolher ser aquilo que eu entender ser, fazer aquilo que me faz feliz, ter liberdade para construir o meu projeto de vida, mas ser livre não é só o saber em abstrato que posso fazer o que quiser da minha vida, mas é também ter condições económicas para o fazer, porque a liberdade precisa de, além da liberdade formal, precisa da igualdade e da liberdade material, e só sem liberdade material, quando há condições para se poder escolher entre várias opções, e existe naturalmente condições económicas para fazer. Bom, a liberdade é a liberdade de pensamento, é a liberdade das pessoas poderem exprimir a sua opinião e as suas vontades políticas em atos eleitorais. Isso é fundamental numa democracia e é fundamental para uma sociedade mais justa e, como é lógico, para que, para que todas as pessoas possam exprimir as suas opiniões, as suas escolhas em atos eleitorais. Acho bastante importante isso. Ser livre é poder tomar decisões e não ter uma entidade que me proíba, que determine aquilo que eu posso ou não escolher. Ou seja, ser livre é poder fazer aquilo que eu quiser dentro dos limites do respeito e da tolerância. Ser livre para mim enquanto mulher é poder ir votar, ser livre é poder ter direitos iguais e é poder vê-los respeitados por toda a gente. É viver numa sociedade em que eu possa expressar a minha opinião, é poder sair à rua sem ter de pedir a um homem para sair de casa, é poder escolher a forma como me visto. Ser livre é poder fazer sem sentir medo de fazer alguma coisa mal e ir presa. Ser livre é poder ser quem você é. É eu poder, assim, expressar minha opinião e existir sem ser ameaçada por isso. Liberdade é poder falar o que pensar sem ter medo de alguma pessoa ou de outra julgar ou você sofrer consequências fortes por isso. Eu acredito que é ter a potência de poder ser quem você é e poder se expressar o que você pensa. E além disso, também é, por exemplo, eu enquanto mulher poder traçar o meu próprio caminho em Portugal, principalmente, e acho que isso é muito bom e estamos a fazer melhorias, mas há coisas que podem melhorar ainda mais, portanto. Para mim, ser livre é em respeito pela liberdade dos outros, podermos fazer o que quisermos, estarmos com quem quisermos, dormirmos com quem quisermos, sermos felizes. Uma vez mais, é respeito pela liberdade também dos outros. É isso. Para mim, ser livre é essencialmente isto, a possibilidade de termos discurso público, de discordar acima de tudo e de ter um diálogo. É aquela ideia da liberdade positiva e a liberdade negativa. É tanta capacidade de ter espaço para dizer aquilo que nós queremos, ter espaço para ser quem somos, mas ao mesmo tempo dar espaço a outros e ter um respeito pelo outro e ter noção das tendências que são necessárias para esse espaço conseguir existir. Ser livre é poder fazer aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ambicionamos, ou pelo menos ter essa capacidade, desde que não afete os direitos dos outros fazerem a mesma coisa. É podermos pensar, é podermos falar, podermos escrever, podermos realizar os nossos sonhos, desde que não infrinja a liberdade dos outros. O que é ser livre? Olha, para mim é tu poderes te expressar criativamente naquilo que é a tua pessoa. E por isso sim, seres livre sim, ou seja, seres livre para criar, seres livre para pensar, seres livre para seres quem tu és na tua expressão mais criativa a ti própria. Ser livre não é um objetivo, nós temos o direito de ser livres, portanto, tudo o que toca, temos direito à educação, direito à habitação, todos esses direitos nós temos o direito de expressão, temos todos esses direitos, portanto, a liberdade é um nosso direito, nós não temos que a caçar, portanto, nós temos que ser livres todos os dias, portanto, para mim, ser livre é sermos livres de fazer aquilo que nós queremos. Ser livre para mim, a liberdade é um conceito um bocadinho complicado, eu acho que, concordo, eu acho que idealmente o tipo de liberdade que nós não temos hoje em dia, eu sinto que toda a gente devia ter pelo menos alguns direitos básicos para haver liberdade genuína, porque eu por exemplo, eu não consigo arranjar um bom trabalho cá em Portugal, arranjar uma casa cá em Lisboa, eu não sou livre de fazer isso, apesar de o governo não me proibir. Então sim, eu acho que esse é o tipo de liberdade que falta mais hoje em dia. Ser livre é poder ser quem nós queremos ser e na verdade poder ser quem podemos ser. Muita gente
por falta de dinheiro, por falta de condições, por falta de uma estrutura familiar sólida, não consegue ser quem quer ser e, pior, não consegue ser quem poderia ser se essas condições lhe fossem dadas. E isto é péssimo para a própria pessoa, que não consegue ser o que gostaria de ser e poderia ser, mas é péssimo para nós enquanto sociedade, porque estamos, se calhar, a perder os melhores médicos, os melhores artistas, os melhores investigadores, os melhores trabalhadores da construção civil, o que quer que seja. Portanto, ser livre é dar às pessoas todas as condições para alguma coisa. Portanto, precisamos da liberdade não apenas liberdade de agressões, liberdade contra os outros que nos querem mal, mas precisamos também de liberdade para poder construir, para poder fazer, para poder construir-nos a nós próprios. Portanto, a minha ideia de liberdade é uma ideia bastante positiva, que passa por dar estas condições de base, familiares, sociais, de habitação, de acesso à educação, à saúde, para cada um de nós se possa cumprir enquanto indivíduo e cidadão. A liberdade é poder dizer o que quero e para andar por onde quero, quando quero, sem fazer mal a ninguém. É poder fazer piadas e usar o humor de forma livre. Para ti? Eu acho que é poder ser quem tu és, mas também, tipo, é ser quem tu és sem também estar a criticar os outros, né? Tipo, acho que há aquele limite, né? Tipo, podes ser livre ao ponto também, mas também não podes magoar os outros. Sem oprimir. Exato. Tipo, há liberdade, e acho que liberdade é uma coisa muito importante, e é acreditar naquilo que és e expressar as tuas opiniões, mas também não ao ponto de estar a oprimir os outros. Se pudesses mudar uma coisa na imagem coletiva que as pessoas têm do 25 de Abril, o que é que mudavas? A questão do 25 de Abril só se enquadrar numa certa aula política. Eu acho que 25 é uma revolução de todos, é uma revolução dos portugueses, e acho que é uma revolução que não tem uma identidade política, mas sim de todos. É a liberdade em si, ou seja, é muitos dos direitos que Abril nos trouxe, como por exemplo o direito ao voto. As pessoas parece que se esquecem que o sufrágio antes do 25 de Abril não era universal. As mulheres não podiam votar. E faz hoje 51 anos das primeiras eleições democráticas, e é uma das coisas que eu penso que se esqueceu desde o 25 de Abril. Um dos valores é que a liberdade não é garantida. A liberdade em todas as suas facetas não é garantida, e a qualquer momento pode acabar se assim alguém decidir. Eu acho que de hoje em dia muitas pessoas esquecem que foi por causa de muita luta que conseguimos alcançá-la. Erro da própria direita, o 25 de Abril ficou demasiado associado à esquerda. O 25 de Abril é um evento de todos nós, é um momento de todos nós. É o fim de uma ditadura, é o início da liberdade e, portanto, deve ser um evento universal, deve ser um momento universal, não interessa se é de esquerda, se é de direita, todos o devemos comemorar e é por isso também nós estamos aqui. Não sei se mudaria algo quanto ao imaginário do 25 de Abril. Acho que talvez tínhamos uma relação com a democracia e com a nossa forma de estar muito passiva, muito como se isto fosse um dado assumido e uma coisa fácil, que fosse o nosso estado natural, e acho que falta uma certa responsabilidade. Não, isto é uma coisa que nós temos que manter. Estava aqui com um amigo meu que tem posições políticas diferentes das minhas, mas é na capacidade de manter espaços de diálogo e de respeitar o outro e de conseguir tentar sacrificar uma noção algo infantil de que o mundo é perfeito e está alguém mau a impedir-nos de ele estar no seu estado perfeito. Não, nós temos que lutar pelas coisas, não vai ser direto, não vai ser fácil, e vão haver erros, nós vamos cometer erros, e é nesse processo interativo, e eu acho que o 25 de Abril acaba por ser um bocadinho isso. Sobre o imaginário coletivo. Não sei se haveria alguma coisa que eu mudaria, acho que a certa altura, também por culpa das outras pessoas, aquilo foi um pouco capturado por algumas forças políticas. Eu acho que pela esquerda, sim, eu acho que as outras forças políticas deixaram que isso acontecesse também, responderam a isso deixando. Por isso é que é importante que no 25 de Abril seja o património de todos. Sim, subscrevo o que o Carlos acabou de dizer, sim. O que é que toda a gente se lembra que a liberdade não é uma imposição? Nunca foi uma imposição. Nós que somos livres por impor, não é porque nós temos o direito a alguma coisa, que somos livres de ter o direito a alguma coisa, nos têm que dar. Queremos é criar condições para que essa liberdade se manifeste. E foram o que as pessoas fizeram no 25 de Abril, e acho que nós, enquanto povo, temos que continuar a criar essas condições. Era desmistificar um bocadinho como é que foi a guerra colonial e os efeitos dela. A ideia de que o 25 de Abril é de esquerda, de que o 25 de Abril é de todos. Eu também sou filha de Abril, sou orgulhosamente da JSD, do PSD, de direita, e sinto e vivo o 25 de Abril também como meu. Sou filha de Abril e, portanto, era claramente isso que eu me dava. A ideia de que o 25 de Abril, que felizmente também só alguns é que pensam isto, mas a ideia de que é de alguns e não de todos.
Eu acho que mudava um bocado o que as pessoas fazem hoje pelo 25 de Abril, porque embora nós vejamos aqui uma comunidade grande de pessoas que vêm festejar e que estão mesmo a viver isto, eu acho que ainda há muitas pessoas que acham que é um dado adquirido o 25 de Abril e portanto acho que acho que tentaria que mais pessoas tivessem noção do impacto e que gostassem de fechar este dia com mais emoção. Mais do que mudar é a necessidade de relembrar e, relembrando, reatualizar a mensagem. E explico. Eu, quando nasci, o final da Segunda Guerra Mundial tinha sido há 40 anos. Portanto, quem agora está a entrar na adolescência, o 25 de Abril foi também há 40 anos no momento em que nasceu. E eu sempre vi o final da Segunda Guerra Mundial e esse período como algo extremamente longínquo em termos históricos. Algo que não se poderia repetir porque estava tão longe no passado, já tínhamos conseguido construir uma realidade diferente. E eu temo que esta nova geração, estes novos adolescentes, vejam o 25 de Abril e sobretudo o antes do 25 de Abril como algo muito longínquo que não se pode repetir. Infelizmente pode. Não só pode, como estamos em riscos de ter grandes retrocessos que nos levem a coisas como nós tivemos até 24 de Abril de 74. E, portanto, é importante, sobretudo para essa camada da população, relembrá-las do valor da liberdade, até porque naquilo que tu me disseste na primeira pergunta que me fizeste, dizer-lhes que há uma liberdade diferente, uma liberdade construtiva, uma liberdade para cada um e cada uma de nós. E se conseguimos lembrar essa mensagem, continuaremos a celebrar o 25 de Abril e, sobretudo, esta ideia de liberdade tem sempre de estar associada à ideia de igualdade e também à ideia de fraternidade, como o bom lema republicano que é. A liberdade é uma luta constante, obrigado. Exatamente, Angela Davis. Não, as pessoas não ligarem o 25 de Abril ao partidos políticos, mas sim ao povo português e à liberdade do povo português. Sim, eu acho que associam sempre muito à política e obviamente foi um movimento político, mas acho que é muito mais do que isso e não devia estar só ligado, ter só essa imagem. Concordo com ele nesse aspecto, por acaso. Se pudesses pedir alguma coisa ou dizer algo diretamente à geração que concretizou a Revolução de Abril, o que é que dizias? Obrigada. Dizia obrigada pelo esforço, dizia obrigada por todo o caminho e por tudo que eles sofreram é inimaginável para nós, da geração que estamos agora. A geração que veio antes de mim e fez o 25 de Abril é obrigada. Não tenho outra coisa, é um aplauso, é obrigada. Pediria que, basicamente, conseguisse deitar o regime abaixo, que era fundamental, e acima de tudo, que uma das bandeiras do 25 de Abril fosse conseguir concretizar todos os objetivos da Revolução. A questão da habitação, a questão da justiça social, entre todos, e erradicar a pobreza na população. Eu acho que é fundamental. Eu diria que ainda há muito mais por fazer, há um Portugal por cumprir e que nós podemos ser um grande país. É possível, nós não ficamos atrás de quaisquer outros países como o nosso, como a Holanda, como a Suíça, como a Bélgica. Nós podemos ser um grande país, é possível, temos é de lutar por ele, temos de fazer por ele, temos de ter ambição e devemos focar-nos nisso. Diria obrigado à geração dos nossos avós, mas eu acho que honestamente se passa mais por pedir à nossa, de pedir pedir a toda a gente que agora que pode votar e mais essa participação ativa e essa mudança de perspectiva do que é a vida cívica. E é passar a vivermos de um modo um bocadinho mais ativo e se calhar deixarmos de pensar que a política é só participar em partidos, participar em juventudes, estão aqui tantas, mas participar mesmo, se estão na faculdade, participar em associações de estudantes, estão nas escolas secundárias, participarem nas associações e terem essa coisa de procurarem o que é o espaço mais próximo de vocês, que há sempre um lugar bom para participar e é aí que se conquista e se consegue começar a criar os terceiros passos, começar a criar comunidades e é isso que falta, honestamente, e acho que é assim que se combatem os vícios das redes sociais e tudo mais, que estão a ser aproveitados atualmente. Muito obrigado por isso. Acho que é a única coisa que eu diria, eu sei. Sim, agradeço também, se calhar, a oportunidade de podermos ser verdadeiramente liberais. Sim, que não esteja, no fundo, Castilla não esteja capturado só por um espectro político e que possa ser um dia de toda a gente. Eu acho que pedia para continuarem a falar com as gerações mais novas, porque acho que com o passar do tempo, não sei bem por que razão, mas sinto que deixaram de ter algum interesse em demonstrar, a meter dúvidas, nós metermos dúvidas e dizermos que temos pontos de vista diferentes e falarem connosco e estarem abertos a pontos de vista diferentes e tentarem mudar para pontos de vista, por exemplo, como vemos com pessoas que votam no Chega ou que votam noutros partidos, estarem abertos a explicar e a mostrar e a terem em conta outros pontos de vista, mas tentar ajudar para termos um país melhor. Pedia que continuassem a lutar
apesar de já não existirem, mas continuassem a lutar e tipo, não sei, mas faziam um pedido, era obrigado. Isso não é um pedido. Mas é uma, não sei, mas é o obrigado. Está bem. Eu acho que lhes perguntava como é que foi estar lá no dia. Porque eu acho que o sentimento que nós temos aqui hoje em dia é muito importante e é muito... Eu gosto pelo menos muito do sentimento, acho que é um dia muito importante, mas gostava de saber como é que tinha sido estar lá mesmo a ver aquilo tudo a acontecer.